A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje iremos meditar na palavra de Deus e ela se encontra aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13, né? Iremos meditar sobre a avareza, meu querido e minha querida. Mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. Porque você fazendo assim, você está me ajudando, né? E o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Porque aqui, meu querido e minha querida, o objetivo desse canal é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, né? Então, eu gostaria que chegasse a mais pessoas, né? Então, é por isso que eu tenho me esforçado para estar aqui gravando vídeo, né? Para pregar o Evangelho do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, a missão que o Senhor me deu e te deu, você que é um servo do Senhor e uma serva de Deus, é pregar o Evangelho do Senhor, né? E o YouTube aqui, ele é uma plataforma muito boa para se pregar o Evangelho do Senhor, né? E é por isso que eu estou aqui. Aqui iremos meditar na palavra de Deus a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu uma parábola dizendo. Então aqui, meu querido e minha querida, é um alerta do Senhor para mim e para você. Aqui Jesus não está falando contra pessoas que têm bastante riqueza, né? Mas ele é contra e ele me aconselha e aconselha você a não viver uma vida com avareza, né? Porque trabalhar, todos nós precisamos trabalhar. O apóstolo Paulo diz: quem não trabalha, pois não coma, né? Se não quer trabalhar, porque uma coisa é você não poder trabalhar, né? Muitas vezes a pessoa se encontra enferma e ela não pode trabalhar. E outra coisa é ela viver em casa sem fazer nada e não querer trabalhar, né? Então essas pessoas, o apóstolo Paulo diz, pois também que não comam, que ninguém dê, né? Mas aqui a palavra do Senhor está falando de um homem, né? Que no meio da multidão pediu a Jesus que Jesus repartisse, mandasse seu irmão repartir a herança com ele, né? A palavra não fala o porquê que esse irmão não havia repartido a herança, né? Não fala o porquê. Mas ele quis que Jesus se intrometesse nesse assunto. E a resposta de Jesus foi: quem me constituiu juiz ou partidor de herança entre vós, né? Jesus falou: eu não vim para isso, né? Eu vim para trazer uma herança maior e melhor, que é o reino dos céus, né? E não a herança terrena. E aqui Jesus Cristo advertiu aquele homem, aquela multidão e hoje a nós, né? Tende cuidado, né? E guardai-vos de qualquer avareza, ou a riquezas, né? Ou a qualquer outra coisa que você se apega e que você passa a amar excessivamente, mais do que ao Senhor, né? E a gente vê o exemplo do jovem rico, né? A palavra do Senhor nos diz que ele só faltava uma coisa, né? Para ele herdar a vida eterna. As demais ele já fazia. Mas a palavra do Senhor diz, quando Jesus diz, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele desistiu. Sabe por quê? Porque ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. Então, meu querido e minha querida, não é errado você trabalhar, você batalhar para ter tudo aquilo que você quer, né? É normal, faz parte da vida. Agora, o que nós não podemos é colocar isso em primeiro lugar.
é colocar as riquezas, o trabalho acima de Deus, né? Isso Deus, ele não permite na vida do ser humano, ele não admite, né? E aqui o Senhor Jesus, ele deu uma advertência para nós, né? Ter cuidado com qualquer avareza, né? Qualquer apego excessivo a coisas que não é o Senhor, né? Porque o Senhor quer que nós ame Ele em primeiro lugar, o amor a Deus. É o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, né? Quer dizer, Deus, Ele quer de mim, quer de você a primazia, né? E aí o Senhor, Ele vai contar uma parábola, né? Muito interessante isso aqui, né? E proferiu-lhes ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Glória a Deus, né? Quer dizer, o Senhor contou aquela parábola, aquele homem, que ele era um homem rico. O campo dele produziu muito. A gente vê que em nenhum momento aquele homem rico da parábola, ele se lembra de Deus, né? Em nenhum momento ele coloca Deus na vida dele. Muito pelo contrário, né? Ele só fala de coisas dessa terra. Ele só pensa na riqueza dessa terra, no apego que ele tem, né? Ele diz: meu campo produziu muito, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, que são pequenos, vou construir outros maiores. Aí eu vou dizer para minha alma, olha só que loucura de ser humano, né? A alma dele era o próprio Deus dele, né? A alma dele. Então direi à minha alma: come, bebe, regala-te, porque tu tens bens para muitos anos, né? Mas a resposta de Deus muitas vezes é diferente, meu querido, daquilo que o homem e a mulher planeja, né? Aí o Senhor disse para aquele homem da parábola, para aquele homem rico, que era avarento, só confiava no seu dinheiro e nunca confiava no Senhor. Em nenhum momento ele se lembrou de Deus, somente do que ele possuía, né? O Senhor Deus diz: louco, chamou ele de louco, né? Porque aos olhos de Deus, quando o homem, quando a mulher despreza a Deus, ele é tido por louco, né? Porque ele rejeita o seu Criador. Esta noite te pediram a tua alma, esta noite tu vai morrer. E o que tu tens, né? Para quem será a tua alma, né? Então, meu querido e minha querida, é coisas que nós precisamos meditar sobre isso, né? O que nós estamos falando, fazendo, né? Para quem é a nossa alma, né? Muitas vezes nós podemos estar até mesmo na casa do Senhor, mas será que estamos vivendo como o Senhor quer, né? Será que quando morrer, vai mesmo para o céu? Está obedecendo a palavra de Deus, né? São coisas que nós precisamos refletir, né? Porque muitas vezes, mesmo o homem e a mulher estando na casa do Senhor, indo sempre à casa de Deus, isso não significa que ele vai herdar a vida eterna. Porque se não estiver vivendo a palavra de Deus, não irá. É aonde se encaixa aquela palavra que muitos vão chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. E tem muitas pessoas nessa situação, né? Fazendo muitas coisas, achando que é para Deus, achando que está agradando a Deus,
mas que no dia da salvação, de herdar a vida eterna, eles não vão herdar, eles não vão entrar, eles vão ficar de fora. Sabe por quê? Porque muitas vezes até fizeram, até profetizaram, mas Deus não mandou, né? Como existem muitos falsos profetas, né? Pode até expulsar demônios, né? Porque crê no nome de Jesus. Mas se não viver a palavra, se não obedecer a Deus, não vai morar com o Senhor, né? Então são coisas que nós precisamos meditar, meu querido e minha querida. Porque hoje em dia, para muitos, né? Servir a Deus é só frequentar uma igreja e viver uma vida comum, normal. Mas a vida do crente não é comum, normal, né? Não é comum, normal. A vida do crente, a Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida e não seguir o curso, o sistema desse mundo, né? E aqui a palavra diz, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, né? Então, nós precisamos entesourar algo nessa terra para o reino de Deus, né? Fazer a obra de Deus, né? Para que outros vejam a nossa vida e possam seguir a Cristo sem murmurar, né? Sem se escandalizar. Então, meu querido e minha querida, devemos ser ricos para com Deus. Nessa terra, semear para o reino de Deus. Para que quando nós chegar lá, né, nós venha colher os frutos, né? Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos nação santa, né? Como que uma nação santa vai viver segundo o sistema do mundo? Não pode, né? É sacerdócio real. Dê uma analisada quem era um sacerdote. Tinha uma vida completamente diferente da vida do povo comum. Então não tem como nós servir ao Senhor e viver nas mesmas práticas do mundo, se vestir como o mundo se veste. Viver no mesmo sistema não tem como, nós tem que ser diferente, né? Tem que haver a diferença. Somos nação santa, sacerdócio real, né? Povo exclusivo, propriedade de Deus, né? Uma pessoa que é exclusiva de outro, jamais ela vai fazer a vontade do inimigo, né? Que ela vive exclusivamente para Deus, ela vai lutar para fazer a vontade de Deus. Então medite nessa palavra, né? E não seja, ainda que você seja uma pessoa muito rica financeiramente, amém por isso, Deus seja louvado por isso, né? Mas que a riqueza na sua vida, ela seja em segundo plano, que primeiramente venha ser Deus. E que você olhe para essa riqueza que Deus te deu, força para trabalhar e adquirir, porque tudo vem de Deus, né? Que você olhe para tudo isso para glorificar o nome do Senhor, né? Para exaltar o nome do Senhor e orar, Senhor, muito obrigada, que tudo é teu, foi tu que me deu. Reconhecer, porque o homem da parábola, ele nunca reconheceu em nada que foi Deus, né? Porque quem é que tem o poder de plantar e de fazer nascer? Nós não temos esse poder. O homem lança a semente na terra, mas quem faz brotar e nascer e dar crescimento, dar fruto é Deus, né? Não é eu e não é você, né? Então vamos meditar na palavra de Deus, porque Jesus está voltando, né? Jesus está para voltar. E se você não quer ficar, precisa se esforçar. E eu também. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.